Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Lembram de mim? Cacau Sotero, claro, né? Quem nossa, me assistindo aqui diariamente na TV Educação, como é que não vai saber meu nome? Não é assim? Aí de você se esquecer. Programa Fique em Casa Aprendendo. Estamos trabalhando com alguma coisa que vocês gostam muito. Fazer provas. Gostam ou não? A maioria não gosta, eu sei. Até porque tem uma série de situações que envolvem os chuchus na hora das provas. E uma delas é aquele branco. Esqueci. Não lembro. Aí eles ficam olhando para o teto. De repente aí vem uma resposta. Bom, quando você estuda, é comum ficar nervoso. Tem gente que fica nervoso em dia de prova, esquece das coisas, né? Mas eu trouxe para vocês uma aula como responder, como resolver questões de múltipla escolha, que também serve para outras disciplinas, não somente para a língua portuguesa. E hoje a gente vai fazer uma prova aqui, tá bom? Você fica aí, você fica atento à aula, nós vamos fazer uma prova e você vai ver se aquelas ideias que eu falei para vocês vão ser aplicadas de forma assim bem exitosas. Hoje você vai acertando essas questões, tá bom? Vamos lá. Essa questão aqui é do Enem, é uma questão de múltipla escolha, onde você tem que analisar um texto, só que é um texto não verbal. O que nós temos aqui? Nós temos várias pessoas aqui, né, vários homens, aparentemente são homens, e eles estão com aquela, a gente chama isso daqui de corda, né, que dá no brinquedo, a gente dá a corda, essa hastezinha que você gira, e aí o brinquedo vai desenvolver a atividade durante um tempo. E é o que vai acontecer com todas essas pessoas. Observem que todas que têm corda estão andando para a direita aí do seu vídeo. É direita? É direita, né? Tô certa, não tô? Tô, produção. É direita do vídeo. E uma pessoa que está sem a corda está indo para esquerda. Não, a minha esquerda, olha só. Ninguém me ajudou aqui, ninguém nem... O meu cameraman nem me olhou. Acredita, nem me olhou. Olha só. Esquerda do teu vídeo, a minha direita. Eu não tenho problema de lateralidade. Então, a esquerda do teu vídeo. E um só está indo para direita do teu vídeo, tá bom? Não vou perguntar nada para ninguém nesse estúdio. E aí você analisa o que faz com que todas essas pessoas, obviamente, você está vendo aí, estão indo para o mesmo lado, tem corda atrás, ele está indo aqui. E uma só não tem. E observa, a foto dele aqui está escura. Vamos ver, a partir dessa leitura e desse entendimento, o que a questão vai pedir. O cartoon faz uma crítica social. Né? O texto é um cartoon. A figura destacada está em oposição às outras. Olha aí, vou voltar. Está em posição diferente às outras. Todas indo para um lado e um só indo para o outro. Essa crítica, né, vai representar o quê? A opressão das minorias sociais, a carência de recursos tecnológicos. O que teria a ver recursos tecnológicos ali? Corda. Uma coisa que é a corda é uma coisa que vai ser sempre eu vou precisar mexer. Diferente dos recursos tecnológicos. O meu smartphone, que tem um recurso tecnológico que eu tenho, eu só preciso colocá-lo na tomada quando descarrega a bateria. Mesma coisa no notebook. Mesma coisa no notebook. A mesma coisa o celular, né? Já falei do celular. O computador de mesa. E outros eletroeletrônicos que vão precisar de recarga. Tirando isso, eles vão funcionar normalmente. Falta de liberdade de expressão, defesa da qualificação profissional ou reação ao controle do pensamento coletivo. Vamos voltar? Olha de novo. Viu? Em média, 3 minutos dá para responder essa questão aí. Então, vamos lá. Respondam. Qual a questão certa? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? O que você marcou? Reação ao controle do pensamento. Olha só. Vamos analisar agora as questões. Ó. A opressão das minorias. Não existe nenhum símbolo,
Não existe nenhuma metáfora, até porque o texto é não verbal, que me faça entender que está falando de minorias sociais. Letra B, carência de recursos tecnológicos. Como eu falei, tem corda ali, ó. Não é retratado um fenômeno tecnológico ali, muito pelo contrário. Porque aquilo que é a corda é aquilo que é mais antigo. Não é assim? Falta de liberdade de expressão. Não existe nada ali que me leve a pensar que tenha um limite na liberdade. Defesa de qualificação profissional, também não há elementos para interpretar essa menção. Então, quando eu interpreto um texto, eu preciso de elementos que vão balizar a minha interpretação, que vão fundamentar aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou afirmando. Reação ao controle do pensamento coletivo. Essa é a resposta. Vamos ver de novo? Ó. Todo mundo está pensando de um jeito, ele aqui pensa diferente. E é até bom, porque quando você vê muitas pessoas defendendo ideias, repetindo textos prontos, tome cuidado. Por quê? Por conta dessas ideias que vêm prontas, que são construídas por pessoas bem persuasivas e tento colocar aí dentro de uma coletividade. Então, quando você pensa diferente, você vai reagir a esse controle de pensamento. Vamos para outra questão também do Enem. Vou ler devagar, tá? É uma poesia de João Cabral de Melo Neto. Psicologia da Composição, Rio de Janeiro, Nova Fronteira. Tá aí, ó. Antíode. Poesia não será esse o sentido em que ainda escrevo, flor. Te escrevo, flor, não uma flor, nem aquela flor, virtude em disfarçados urinóis. Você sabe o que é urinol? É um termo engraçado. Eu vou fazer a pausa aqui. Antigamente, quando não havia banheiro dentro das casas, as pessoas precisavam à noite levantar para fazer xixi, ou seja, para urinar. E elas urinavam num recipiente. Parece ser uma bacia com uma alça, que é chamada de urinol, tá bom? Então, o autor botou aqui urinóis. Então, eu vou ler de novo. Ó. Poesia, não será esse o sentido em que ainda te escrevo, flor. Te escrevo, flor. Não uma flor, nem aquela flor. Virtude em disfarçados urinóis. Flor é a palavra flor, verso inscrito. No verso, como as manhãs no tempo. Flor é o salto da ave para o voo. O salto fora do sono, quando seu tecido se rompe, é uma explosão, posta a funcionar como uma máquina, uma jarra de flores. Presta bem atenção aí no sentido que o autor dá, como ele romantiza as coisas, romantizar no sentido de ser eufêmico, de falar as coisas de forma bem polida, tá bom? A poesia é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem. Gente, uma coisa aqui para prestar atenção. O enunciado, ele tem 3 linhas, tá? Presta atenção no enunciado. Então, a poesia é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem, sem necessariamente explicá-lo. Por isso que eu disse, presta atenção como é que o autor colocou as coisas, de uma forma poetizada, de uma forma romântica. Ele explica o objeto através de uma linguagem sem explicar muita coisa. Nesse fragmento de João Cabral de Melo Neto, o poeta da geração de 45, aqui a gente tem modernismo, já tivemos aula na geração de 45, uma geração marcada por muitos acontecimentos históricos. O sujeito lírico propõe a recriação poética de alguma coisa. Ele fala de flor, ele fala de urinol, ele fala de salto fora do sono, tá bom? Presta atenção. Uma palavra, quer dizer, ele vai recriar o quê? Uma palavra a partir de imagens com as quais ele pode ser comparada a fim de assumir novos significados.
Um urinol, em referência às artes visuais ligadas às vanguardas do início do século XX. Então, as vanguardas europeias trouxeram muita coisa. O modernismo é um crash. Então, o urinol é uma coisa íntima. O urinol é como um banheiro hoje em dia. E banheiro é um lugar íntimo, é um lugar onde você toma banho, faz as suas necessidades fisiológicas. Um banheiro não fica com a porta aberta. Normalmente o banheiro fica com a porta fechada. Quando você entra no banheiro também você fecha a porta. Então, preste atenção também nesses detalhes aí que eu estou trazendo. Uma ave que compõe com seus movimentos uma imagem historicamente ligada à palavra poética. Uma máquina, levando em consideração a relevância do discurso técnico-científico pós-evolução industrial. Outra coisa, quando eu falo de revolução industrial, eu estou me retratando a um contexto histórico. E se eu me retrato, se eu me reporto a um contexto histórico, isso significa dizer que quando se elabora uma questão, quando se fala de João Cabral de Melo Neto, quando cita-se aqui o período literário que ele faz parte, o aluno tem que conhecer o contexto histórico daquela época. Porque se eu colocar aqui um fato que não é de 1945, por exemplo, o aluno se perde. Será que é? Não sei, não lembro. Vai lá até marca errado. Fica ligado. Um tecido, visto que sua composição depende de elementos intrínsecos ao eu lírico. Então, qual é essa palavra que ele tenta recriar de forma poética? Olha só. A palavra flor. Vou voltar aqui para você ver. Ó. Poesia não será esse sentido em que ainda te escrevo. Flor. Te escrevo flor. Não uma flor, nem aquela flor. Olha só. Virtude em disfarçados urinóis. O eu lírico é masculino, a pessoa amada é feminina. Então, se uma mulher que está dormindo levanta e vai usar o urinol, eu não preciso ser muito objetiva para você imaginar de que virtude ele está falando, de que flor ele está falando, entenderam? Ele não está falando, a flor flor é a palavra flor, verso intrínseco no verso como as manhãs no tempo. O que é flor? É um elemento lindo da nossa natureza, que temos de tantas cores, de onde é extraído os perfumes, né, que nós usamos. Flor é o salto da ave para o voo. Aqui já tem uma outra conotação da palavra flor. O salto fora do sono quando o seu tecido se rompe. É uma explosão. O que está acontecendo aqui com a flor? Está com vontade de fazer xixi. Então, você já entendeu qual é a flor que ele está se referindo. Então, a palavra flor, a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada, a fim de assumir novos significados. Um significado assim bem sutil, bem, por isso que eu falei, romantizou, né? Bem poético. Olha aqui, ó. A palavra flor é repetida diversas vezes e de forma comparativa com outros elementos do poema. Essa comparação demonstra a finalidade que flor assuma outros significados. Bem erótico, deu para entender? Mais uma questão, olha aqui, ó. Um enunciado com 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, enunciados um pouquinho mais longos requer de nós, numa questão de múltipla escolha, mais atenção. O jogo é uma atividade ou uma ocupação voluntária, exercida dentro de certos determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Falando do jogo. Não diz que jogo é. É futebol? Não diz. O jogo é uma atividade ou uma ocupação voluntária. Pode ser um jogo de cartas, pode ser um jogo de Uno, pode ser um jogo de blitz, pode ser um batalha naval, um jogo. E todo jogo tem limites de tempo, todo jogo tem regras a serem seguidas, né? Então, enfim. Aí ele diz aqui, ó. Segundo o texto, o jogo comporta a possibilidade de fruição. Do ponto de vista das práticas corporais, essa fruição se estabelece por meio de quê? Aí eu já trago aqui, ó, o jogo para as práticas corporais. Fixação de táticas que define a padronização para maior alcance popular.
competitividade que impulsiona o interesse pelo sucesso, refinamento técnico que gera resultados satisfatórios, caráter lúdico que permite experiências inusitadas, uso tecnológico que amplia as opções de lazer. Essa questão é uma questão de linguagens e suas tecnologias, e aí entram todas as disciplinas da área, tá? Então, aqui eu posso pensar na educação física, não é, Guilherme? Na educação física, enfim. Então, digam aí para mim. Segundo o texto, o jogo comporta possibilidade de fruição, né? Vai soltar aí as amarras. Do ponto de vista das práticas corporais, aí a gente vem para o corpo. Como que essa fruição vai se estabelecer? Caráter lúdico, que permite experiências inusitadas. Então, quando você joga, você se excita, você vibra muito, você grita, você extravasa, você joga tudo pro ar, não é assim? Mais uma questão? Ah, tá, vou comentar. O termo fruição, né, vem do verbo fruir, soltar o que está dentro, desfrutar, gozar mesmo, enfim. Todos os tipos de jogos, independente da categoria, como eu acabei de falar, possuem uma característica comum, divertir. Ou seja, se dá por meio do caráter lúdico, que significa algo relacionado ao jogo de brinquedo. Ou que nesta questão é conhecimento do vocabulário, tá bom? Então, jogou, brincou. Aí é ruim para quem perde, né? Para quem perde não é legal, não tem fruição, tá bom? E para fechar nossa aula de hoje, nós vamos para mais uma questão. Olha o tamanho desse enunciado aqui, ó. Aliás, é o texto. Censura moralista. Há tempos que a leitura está em pauta e disse em crise. Comenta-se esta crise, por exemplo, apontando a precariedade das práticas de leituras, lamentando a falta de familiaridade dos jovens com livros, reclamando da falta de bibliotecas em tantos municípios, do preço dos livros em livrarias, no nunca acabar de problemas e de carências. Mas de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez não seja exatamente assim, que brasileiros leem sim, só que leem livros que as pesquisas tradicionais não levam em conta. E também, de um tempo para cá, políticas educacionais têm tomado a peito investir em livros e em leitura. Texto bem objetivo. Os falantes nos textos que produzem, sejam orais, sejam escritos, posicionam-se frente a assuntos que geram consenso ou despertam polêmica. No texto que nós lemos, a autora, ela ressalta a importância de os professores incentivarem os jovens às práticas de leitura. Ela critica as pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade das bibliotecas. Ela rebate a ideia de que as políticas educacionais são eficazes no combate à crise de leitura, ou ela questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas acadêmicas, e ainda ela diz que ela atribui a crise de leitura à falta de incentivos e ao desinteresse dos jovens por livros de qualidade. Foi um texto longo, mas eu creio que vocês entenderam qual é a intenção. É uma polêmica? É sim. Ela fala de crise na leitura, ela fala que a precariedade nas práticas de leitura é lamentada pela falta de familiaridade dos jovens com os livros. Porque não tem biblioteca nas escolas ou porque os livros são muito caros em livrarias. Aí ela diz o seguinte: de uns tempos para cá, as pesquisas vêm dizendo que talvez não seja exatamente assim. Os brasileiros estão lendo, só que eles estão lendo livros, né? Estão lendo assuntos, a literatura, diferente daquelas que estão sendo perguntadas na pesquisa, certo? E ela diz também que políticas educacionais têm tomado a peito, ou seja, têm decidido não investir em livros e em leitura. Então, qual das alternativas aí você vai marcar, Chuchu? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? E eu nem perguntei, né, quantos vocês já acertaram, mas eu acho que vocês já acertaram todos. Olha só. Ela questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas acadêmicas. Isso fica claro. Essa suposta crise de leitura informa que as pesquisas acadêmicas levam a crer que tal crise não existe. É o que ela suscita aí nesse texto. Bom, eu acredito que vocês tenham entendido agora na prática como é que se analisa uma questão de múltipla escolha, por onde você tem que começar,
que você tem que ficar atento, que tipo de questão você vai responder, aquilo que eu não sei eu deixo para depois, até que a minha mente dê uma clareada e eu me recorde de tudo aquilo que eu estudei, porque se você estudou, certamente você vai ter êxito na sua prova. E como diz a filósofa Cacau Sotero, aquele que estudar, certamente passará. Compliquei?